O ser humano vive uma crise de ingratidão. Se você olhar a história da humanidade, você vai concluir que nunca as pessoas da atual geração, nunca o mundo, o ser humano, na verdade, nunca o ser humano, em gerações anteriores, teve tanto quanto a geração atual. A geração atual e os avós que me ouvem, as pessoas aí de mais de 60 anos que me ouvem, podem testificar do que eu estou falando, e não precisa nem ter tanta idade. Digamos, 40 anos atrás, as crianças, especialmente no nosso país, nós lembramos, assim, até de forma cômica, daquele um par de tênis, não é? Daquele que chute, qual o homem, né, o rapaz, o homem hoje, rapaz, garoto, na época, 40 anos atrás, que não tinha um quichute, não é? E você podia ter um quichute de qualquer cor, desde que fosse preto. De qualquer modelo, desde que fosse aquele de sempre, né? Então, quem não se lembra aqui de condições limitadas, escassas, de ter uma peça de roupa, né, que você usava todo dia, uma, duas peças de roupa que você usava todo dia, e a outra que você usava só em ocasiões especiais, que não era grande coisa, por sinal, não é? Pois é, nós tínhamos muita limitação. Às vezes não era nem por falta de dinheiro, era por falta de disponibilidade. Não havia a variedade que existe hoje no supermercado, nas lojas de roupa, no shopping. Não, simplesmente não existia a variedade, a abundância de coisas que existem hoje, não só no Brasil como no mundo. Então, a geração atual, de longe, é a geração mais rica da história. A geração mais rica. Porque nunca teve tanta variedade, tanto acesso a tantas coisas, tantas facilidades, tanta tecnologia, tanta ciência, enfim. Porém, o que nós temos hoje dentro das pessoas de forma geral? Nós temos uma ingratidão, uma falta de apreciação, um desprezo, não é? Quando a pessoa tem muito, ela despreza. É natural do ser humano, infelizmente. Ao invés de valorizar, ela despreza porque ela tem muito, tem abundância, tem acesso, tem facilidade. Então, nós vemos hoje que há uma crise de ingratidão porque as pessoas não sabem se contentar com aquilo que têm. Apesar de terem hoje mais do que qualquer geração anterior, as pessoas não estão contentes com o que têm. A criança hoje reclama, né? Tem muito mais do que as crianças das gerações anteriores, mas ela não está contente. O adulto hoje tem muito mais do que os seus avós, mas não está contente. Por quê? Porque há uma ingratidão enraizada, uma falta de reconhecimento dentro das pessoas do que realmente tem valor, de apreciação da vida, apreciação de Deus, apreciação da oportunidade que cada um recebe a cada manhã, não é? Se a pessoa tem um trabalho, se ela pode levantar de manhã, você que me ouve aí pela manhã no caminho para o trabalho, você tem um trabalho que você pode ir, seja qual for o trabalho. Você tem esse trabalho, você pode ser grato por esse trabalho, ou você pode reclamar, você pode olhar o seu patrão, a sua empresa como, sabe, odeio, não gosto, tal, não vejo a hora de sair. Você vai lá, você recebe o dinheiro, não é? Usa do dinheiro que você recebe, mas você é ingrato, tem uma atitude ingrata com esse trabalho que você tem. Ao invés de você ter uma atitude positiva e reconhecer quantas pessoas gostariam de se levantar pela manhã e ir para o trabalho que eu tenho. Muita gente gostaria de ter o trabalho que eu tenho.
Mas isso não figura na mente de muitos. Eu sei que alguns são exceção. E é curioso, no mínimo, que quando João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, considerado o maior de todos os profetas, pregou o arrependimento para aqueles que vinham ter com ele no deserto, ele falou disso. Quando ele falou para a multidão, arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento, ou seja, não basta você dizer, desculpa, vou mudar, vou fazer diferente. Não basta falar, você tem que fazer diferente, né? Frutos de arrependimento. Então não é só, foi mal, dei bobeira e tal, desculpa, errei. Não, o arrependimento ele tem de ser acompanhado com mudança de atitude, com frutos. Então quando ele falou, arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento, as pessoas perguntavam para ele, o que nós devemos fazer? Na prática, diga aí para a gente o que a gente tem que fazer. E diz o texto sagrado, lá em Lucas 3 e 14, algo muito curioso, que diz que os soldados vieram a ele e o interrogaram, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, porque era comum, como é hoje ainda, infelizmente, uma pessoa em autoridade abusar dessa autoridade e tirar vantagem das pessoas. Não é? Quem aqui nunca foi parado na estrada ou pelo menos nunca conheceu alguém que foi parado na estrada e o guarda rodoviário pediu um cafezinho? É ou não é? O que é isso? Abuso. Abuso da sua autoridade, do seu poder. Então ele diz, a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Quer dizer, não roube, não engane, não tire, usando de fraude, de engano, de abuso de poder de ninguém. Vocês são soldados, mas vocês são soldados para fazer manter a ordem, para fazer cumprir a lei, e não para abusar do seu poder para vantagem própria. É o que ele estava dizendo. E aí ele emendou e concluiu dizendo, e contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer, fiquem contentes com o salário de vocês. Com certeza deveria haver alguma agitação na época, não é? Algum sindicato dos soldados. Devia haver algum sindicato dos soldados na época que estava lá dizendo, olha, a gente tem que reclamar, tem que ganhar mais e tal. E olha, eu sei que há injustiça, não vou aqui estar defendendo que todo patrão é maravilhoso, né, que todo patrão paga bem. Não, nós sabemos que há injustiça dos dois lados. Nós sabemos que, infelizmente, há muitos que exploram seus funcionários, que tentam tirar a última gota, não é? Nós sabemos que o ser humano, seja funcionário, seja patrão, seja rico, pobre, o mal está dentro do ser humano, não está nas classes. Não é? Contrário que ensinou Karl Marx, o problema não está nas classes, o problema está dentro do ser humano, em todas as classes, não é uma só. Não é? O pobre não é bonzinho necessariamente, como nem todo rico é mauzinho. Não é? Então a questão não é a classe da pessoa, a questão é a condição espiritual da pessoa. Então quando João Batista disse, contentai-vos com o vosso soldo, ele estava dizendo, olha, se você não está feliz e quer ganhar mais dinheiro, você é livre para sair e fazer o seu negócio, arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro, mas não adianta você ficar aí murmurando, reclamando, fazendo motim, rebelião, porque você quer R$2 a mais no teu salário por mês. Sabe, é uma atitude de uma pessoa que não segue a justiça, segue a ingratidão,
segue a falta de reconhecimento, usa muitas vezes de meios errados para tirar vantagem. Por isso ele falava, não defraudem, não enganem. Então muitas pessoas não aprenderam ainda a viverem contentes na situação em que estão. Entenda, viver contente na situação que está não é ser acomodado, não é você não ter ambição, não é você lutar para ter algo melhor, deixar de lutar para ter algo melhor, não. Viver contente significa, é claro que eu quero uma vida melhor. É claro, você, o trabalhador, diz, eu quero ganhar mais. Claro, é seu direito. Mas não adianta você ficar reclamando, fazendo motim, fazendo alguma coisa para tentar, por meios espúrios, tirar vantagem. Você tem que ir atrás do que você quer pelos seus méritos, pelo seu esforço. É isso que a palavra de Deus ensina. Quando Deus diz assim, que ele vai recompensar o homem, cada um, segundo as suas obras, ele está falando da meritocracia. Ele está falando, olha, cada um vai receber segundo as suas obras. Quer dizer, você não vai ser tratado com uma exceção, você vai ter algum privilégio porque você pertenceu a uma classe tal. Não, você vai receber segundo a sua força, o seu esforço, as suas obras, o que você fez. É assim que Deus trata da gente. Então cada um é livre para ir atrás do que quer. Então, muitas pessoas só veem aquilo que não têm, vivem a reclamar do que não têm e não apreciam o que têm. Muitas pessoas, porque não apreciam o que têm, nunca vão apreciar aquilo que vierem a ter. Ou seja, por mais que elas tenham, por mais que elas conquistem, ganhem, nunca vai ser o suficiente para elas. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é você saber celebrar o pão com manteiga que você tem ou o filé importado que você come e saboreia. Qual for a situação, você sabe estar contente em qualquer situação. É a gratidão, é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não é o quanto você tem no banco, na sua mesa, no seu guarda-roupa. O segredo da felicidade é a gratidão. Gratidão. Se você é grato, você reconhece o valor das coisas que você tem, então, quanto menos ou mais não faz diferença. Você é grato, você é feliz. Há muitos mendigos felizes e muitos milionários miseráveis, exatamente por causa disso, por causa da ingratidão. Então eu não estou falando de conformismo nem de comodismo, eu estou falando de apreciação, de saber esperar o tempo das coisas, de saber trabalhar pelo que você quer, ao invés de achar que o mundo tem que colocar no teu colo aquilo que você acha que você deveria ter. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!